Olá, tudo bom com vocês? É muito importante a participação de todos. Não esqueçam de fazer a sua inscrição e deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo e ativar o sininho, tá, gente? Também é importante que todos vocês me sigam no Instagram, LogumSP, porque lá eu posto outras coisas. Esses dias eu estou meio ausente, mas daqui a pouco eu já volto a postar novamente. Bom, eu queria conversar com vocês sobre esta grave situação que está acontecendo aqui na minha região, e especificamente na Vila do Conde, aonde muitas pessoas foram infectadas devido a um brasileiro que veio do Brasil para Portugal infectado. É isso mesmo, gente. Eu já venho avisando isso há muito tempo, né? É como se o meu canal, as pessoas não quisessem ouvir as verdades. Eu vejo gente aí com 10, 20, 30 mil inscritos e não sei quantas mil visualizações, e os brasileiros continuam acreditando em contos de fadas. Os brasileiros não querem ouvir as verdades e, além de não querer ouvir as verdades, ainda fazem esse tipo de cena aonde coloca o nosso nome. A corda sempre estoura para o lado mais fraco, ok? Sempre. Por quê? Porque essas pessoas deveriam ter a consciência. Isso não é uma gripezinha, tá? Isso é uma situação muito séria, isso é uma situação muito grave que Portugal está levando na brincadeira também. Muitos portugueses têm apoiado, principalmente canais que mentem, que enganam os brasileiros, que não falam as verdades, e os brasileiros acreditam. E isso virou uma situação como se essas pessoas sempre assistem as mesmas pessoas, não clicam em outros canais. Fica difícil de divulgar o vídeo porque eu não vou ficar gastando dinheiro, né? Não vou ficar pagando Google para poder divulgar meu vídeo. E aí, esses canais que têm mais audiência sempre estão na frente. E aí o brasileiro acaba clicando no canal errado e se ferra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tá, gente, é que eu acho que todo brasileiro que estiver no Brasil, independentemente de qualquer coisa, ele deveria, ele por si só, fazer o exame antes de vir para Portugal. Isso é uma irresponsabilidade, porque eu acho que a pessoa tem que ver se está com o vírus, porque devido uma pessoa que se infectou, passou para várias pessoas. E aí essa pessoa, ela vai ser julgada como se todos os brasileiros tivessem culpa dessa situação. E é isso que eu canso de dizer aqui no canal, que às vezes não é que o brasileiro não presta, eu já cansei de dizer isso. É uma situação que toda vez que você vai falar, as pessoas não entendem, as pessoas acham que você está generalizando, só que a gente não está no nosso país. Gente, os brasileiros já têm aprontado tantas coisas, a gente sabe tanto de coisa que tem acontecido. É problema com a polícia, é discussão, é barulho, é não pagar as contas direito, é não sei o que. Eu não preciso estar aqui falando sobre isso, porque a minha intenção não é falar mal, porque eu também sou brasileiro. Quando vem algumas pessoas dizendo e falando, mas por que você faz? Eu faço esse tipo de vídeo porque eu tenho um compromisso com o ser humano. Ok? Porque eu não quero enganar ninguém. O meu canal, Marcos Logum, Logum é o meu orixá. Eu sou espírita e o meu compromisso é em falar a verdade, em ajudar o próximo, e não enganar para que as pessoas sofram mais, que é o que acontece com esses brasileiros quando vêm se preparado para Portugal. Primeiro ponto. Segundo ponto é que isso é uma irresponsabilidade, porque mais uma vez é o nosso nome que está em jogo. Sabe? É a nossa sobrevivência em Portugal que está em jogo. É muito fácil essas pessoas mentirem para os brasileiros. Só sabe a verdade quem está aqui. Só sabe a verdade quem vive aqui. Gente, já vai fazer 4 meses que eu não saio de casa. Eu só vou em algum lugar ou outro. Eu não passeio para lugar nenhum. O máximo é ir na praia e voltar porque eu moro perto do mar. Sabe? Eu não saio para lugar nenhum, eu não estou nem procurando emprego, porque os empregos que eu procurei, ninguém me chamou, porque não tem trabalho, não tem nada. É um momento muito sério que está acontecendo no mundo, sabe? Mas infelizmente, muitos brasileiros não enxergam isso. E ainda vê um monte de gente incentivando, e os portugueses também têm culpa, porque muito português fica batendo palma, fica incentivando. Eu fiz um vídeo mostrando um carro aqui de Portugal, mas depois eu tirei o vídeo do ar, sabe por quê? Porque não é momento para fazer vídeo de carro, não é momento para fazer vídeo dessas coisas, porque infelizmente isso não vai acabar tão rápido, isso ainda vai demorar muito, sabe? Então assim, olha agora que situação grave. Como que faz? Como é que a gente resolve essa situação? Eu pergunto para vocês, mais uma vez envolvendo o nome de brasileiros aqui em Portugal. De quem é que é a culpa? Dos brasileiros. Por quê? Porque não pensou, porque não se informou, porque não fez alguma coisa para que isso não acontecesse.
Porque eu tenho vários amigos no Brasil que têm residência aqui em Portugal, inclusive uma que ontem ela me ligou procurando lugar para fazer o exame, porque o voo dela é dia 15 e eles exigiram, né, o exame, porque agora eles estão exigindo para residente. Então ela está procurando 3 exames, porque ela não quer correr o risco de ter que passar alguma coisa ou chegar aqui em Portugal e ser taxada como quem passou o vírus. Porque é isso que vai acontecer, gente. O que vai acontecer com os brasileiros é que o brasileiro ele vai ficar taxado como se ele passasse o vírus para todo mundo. Porque, infelizmente, os brasileiros têm essa visão de que isso aqui é uma gripezinha. Imagina, isso aqui não passa para ninguém. Eu não vou deixar de sair, eu não vou deixar de fazer acontecer. E aí chega aqui com essa mentalidade e não faz o exame e aí dá merda. Então, na minha opinião, o brasileiro está errado porque ele tinha que ter feito o exame. Mas também o governo de Portugal está errado. Ele não está fazendo nada para evitar essa situação. Vou colocar para vocês uma matéria agora para concluir o vídeo, para que vocês vejam como que está a situação em Lisboa, para que vocês vejam como que está a situação nos aeroportos aqui no Porto. As pessoas pegaram um avião, falaram que não teve distanciamento, que não teve nada e daí por diante. Quero que vocês vejam, porque a gente também não pode só colocar a culpa no brasileiro, porque não é assim. Mas infelizmente a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? O brasileiro que é culpado. E é isso que eu canso de falar nos meus vídeos. Eu não critico o brasileiro, eu critico atitudes e eu sempre falo para vocês: pensa, tomem cuidado, porque isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. Eu sei que milhares de brasileiros têm um sonho de viver aqui em Portugal, querem morar em Portugal, mas vocês precisam colaborar. Olha o que vocês estão clicando, olha o que vocês estão assistindo, vejam o que vocês estão fazendo, porque é uma situação deplorável. Só se fala nisso em Portugal, que o brasileiro infectou a Vila do Conde toda e daí por diante. É isso que eu ouço quando vou na rua, é isso que a gente olha nos jornais e daí por diante. Vamos assistir. Ainda não se sabe ao certo em que dia foi identificado o primeiro caso, mas são já 12 confirmados. As informações que eu tenho e que me foram passadas precisamente pela saúde é que haveria um foco localizado em algumas funcionárias, fruto de alguém que chegou do estrangeiro e que teria produzido a contaminação. Penso que não seria uma funcionária, mas um familiar de uma funcionária. Todos os funcionários da fábrica vão ser testados. A própria Delegação de Saúde local está a alargar o leque a nível dos testes para todos os funcionários e ramificações familiares desses mesmos funcionários. A área onde trabalhavam diretamente as funcionárias infectadas, as primeiras a ser detectadas, a informação que eu tenho é que foi encerrada na hora. Uma criança, filha de uma das funcionárias infectadas, também contraiu o vírus. Uma criança frequenta um jardim de infância de uma instituição de solidariedade social na Póvoa de Varzim, mais concretamente na freguesia de Aveiro-Mar. E essa criança estará contaminada e, portanto, a Delegação de Saúde, que é a Vila do Conde de Póvoa, já está interveniente nessa instituição. Esta manhã decorreu uma inspeção por parte da Administração Regional de Saúde do Norte à fábrica de conservas, que continua a elaborar. Para a tarde estão já agendadas 2 reuniões com a autarquia, administração da empresa, entidades de saúde e Conselho Municipal de Segurança. A fábrica de conservas emprega 170 funcionários, residem na maioria em Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Já entre países da União Europeia, tanto por via terrestre como por via aérea. Alguns passageiros queixam-se da falta de medidas de segurança à chegada ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. O despacho entrou em vigor às 0 horas desta quarta-feira, 1 de julho, e prolonga-se até às 23h59 do dia 15 deste mês. A lotação dos voos era de 100%, o que obviamente não permitiu o cumprimento das regras básicas do distanciamento social. Não há distanciamento nenhum entre cadeiras. O avião estava completamente cheio. Dentro do avião não há aquela distância de segurança. Como são 3 lugares, o do meio poderia vir sem ninguém, não é? Mas não, isso não. A saída, mais uma vez, voltou-se à desorganização completa, em que foi transmitido, apesar da transmissão do comandante de bordo e dos ajudantes de bordo fazerem o pedido para saírem linha por linha, não houve esse cuidado da parte das pessoas
A espera foi longa, mas estão de regresso os voos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, provenientes dos mais diversos países da União Europeia, do espaço Schengen e até do resto do mundo, mas com exceções. Os voos fora da União Europeia e do espaço Schengen, como sejam dos Estados Unidos da América e dos PALOP, são apenas justificados por razões essenciais, como motivo de residência, trabalho, estudo, saúde ou razões humanitárias. Da Grande Lisboa, onde se concentra o maior número de novos casos de Covid-19, estão, como vimos, em situação de calamidade a partir desta quarta-feira. Na Amadora, os comerciantes dizem que a população continua despreocupada. São 19 as freguesias que estão em estado de calamidade. Ao contrário do resto do país, nestas freguesias existe o dever cívico de recolhimento domiciliário, estão proibidas feiras e mercados de levante e os ajuntamentos só podem ser de 5 pessoas. A Amadora é um dos concelhos mais afetados pela pandemia de Covid-19 e, por isso, a partir de hoje está em estado de calamidade. A verdade é que pelas ruas existem muitas pessoas a passear e a sobrelotação dos transportes públicos também preocupa a população. Eu acho que eles deviam criar mais comboios, porque não há distanciamento, os transportes não têm ar-condicionado sequer. Os comboios aqui à minha frente e autocarros, eu vejo que eles vêm de facto cheios, pode haver um ou outro que não, mas nas horas de ponta vêm super lotados e pode o governo até dizer que não, mas isso não é verdade. Pelas ruas continuam a existir ajuntamentos com mais de 5 pessoas e não se cumpre o distanciamento social ou a utilização de máscara. Os moradores e comerciantes duvidam que as novas medidas sejam suficientes para travar o aumento de casos no concelho, que tem todas as freguesias em estado de calamidade. Por exemplo, uma das áreas mais afetadas não encontra nem assim os policiais a fiscalizar, nem nada assim. As pessoas tomaram uma liberdade excessiva de fazer as tais festas, esses convívios, coisas que não deviam nem por sombras acontecer. A gente passa aqui, as horas que passa aqui a trabalhar, praticamente não se vê um polícia da Câmara, coisa que antigamente se via aí sempre. Foi criado um regime de contraordenações para quem violar as regras. As multas podem ir dos 100 aos 500 euros para pessoas singulares e de 1.000 a 5.000 euros para entidades coletivas. O estado de calamidade vai manter-se até dia 14 de julho e está sujeito a nova avaliação por parte do Governo e das autoridades de saúde.